E se tem uma coisa que o brasileiro tem total certeza, é que se existisse um esporte olímpico chamado aumentar impostos, o governo do Barba seria a medalha de ouro. Sim. E o que esse governo faria com o ouro da medalha? Bom, provavelmente eles iriam derreter para vender e poder bancar mais ainda os luxos desse governo. Mas cá entre nós, você derreter uma medalha de ouro para depois vender e bancar o seu luxo, dá muito trabalho. E trabalho é uma coisa que esse governo não gosta muito. E bom, qual seria o jeito mais fácil de poder bancar os luxos desse governo do Barba? Bom, sempre sobra pro povo brasileiro, né? Já que eu toquei nesse assunto de Olimpíadas, o brasileiro também é medalhista olímpico em bancar luxo de político. E olha só que coisa, né? O governo do Barba, aproveitando que todo mundo tá entretido nas Olimpíadas na França e na situação da Venezuela, ele resolveu fazer uma coisinha aí às escondidas. Essa coisinha se chama um corte de quase 5 bilhões de reais na saúde para poder bancar alguns luxos do governo do Barba e a sua primeira dama Janja. Que coisa maravilhosa para começar um novo mês, né? O mês de agosto se chama agora mês de desgosto no governo do Barba. E se você for somar todos os cortes em mais de 30 ministérios no governo do Barba, serão ali somados quase 15 bilhões de reais. E 5 bilhões são apenas no Ministério da Saúde e na Educação. O Ministério da Saúde será o mais afetado pela contenção dos gastos anunciada pelo governo. Como é que ficou esse ranking dos maiores contingenciamentos / bloqueios na esplanada dos ministérios? Em primeiro lugar, vocês veem aí o Ministério da Saúde com 4,4 bilhões de reais de contenção. O segundo lugar, no Ministério das Cidades, falávamos bastante, né, Carol? Também tem um orçamento bastante robusto, ficou com um bloqueio / contingenciamento de 2,1 bilhão. O terceiro lugar, Ministério dos Transportes, outra pasta que também era esperada de ter, né, um impacto bastante expressivo, 1,5 bilhão de contenção. E o quarto lugar, fechando esse ranking que a gente preparou, ficou com o Ministério da Educação, 1,2 bilhão. Vamos falar sobre contas públicas. Esse ranking dos maiores contingentes. Tudo isso em uma tentativa desesperada para tentar ali tapar um buraco que foi cavado pelo próprio Lula. A esquerda que achou que não daria em nada aqueles gastos desenfreados, né? Com compras de votos com emendas PIX de bilhões e bilhões e aquele dinheirinho, aqueles milhões, né? Para a Lei Rouanet, para artistas de esquerda. O Brasil que literalmente entrou em um buraco sem fundo. Uma dívida de mais de 1,1 trilhão de reais. Ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Tanto dinheiro jogado fora que agora começou alguns cortes, né? E muita gente ficou sem o dinheirinho. E muita gente também não tá satisfeita. Principalmente aquele povinho de Brasília, né? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que andam um pouco sumido, não estão muito felizes com isso aí, né? Já que o dinheirinho sumiu. Meus amigos, e quando chega nesse nível, o Barba que se cuide, já que até mesmo aqueles amigos do peito nem são tão amigos assim. Ixi. E veja só, agora que a coisa ficou um pouco mais feia pro lado do Barba, o Flávio Dino, ele resolveu aparecer. Segundo ele quer o fim do orçamento secreto. Esse orçamento que é principalmente usado pelo governo do Barba. Sim, o próprio Lulu usa. A partir da oitiva das partes e do Ministério Público, posteriormente às partes, pretendemos que haja deliberações concretas de procedimentos, prazos, medidas, para que essa questão, essa controvérsia seja elucidada e nós tenhamos efetivamente o fim do orçamento secreto no Brasil. Esse é o objetivo desta audiência e dos passos subsequentes que vierem a surgir a partir da manifestação das partes e de eventuais requerimentos do Ministério Público. E esses cortes feitos pelo governo do Barba é uma demonstração claríssima que o governo simplesmente acabou e está desesperado. Você acha que o governo do Barba, o Lulu, iria cortar alguma coisa se não estivesse cercado, desesperado? Pois é, e esse desespero tem nome certo, e eu vou te mostrar agora. Os Iluminados, depois de um tempinho aí sumidos do planeta, né? Parece que foram visitar outro planeta e sumiram totalmente, agora resolveram aparecer. E veja só, de um jeito que o Lulu não está muito feliz. Tanto que os Iluminados agora estão determinando uma auditoria de emendas parlamentares, muitas dessas feitas pelo próprio governo do Barba. Nossa, aí você me quebra. Vale lembrar pra você que o próprio
próprio Lulu é o maior recordista dessas tais emendas parlamentares. Só o Lulu, só ele pagou mais de 30 bilhões de reais em emendas. Lulu, parece que o doce acabou, a criança tá chorando e você não sabe como fazer ela ficar em silêncio. E nesse mesmo momento aí de cortes e cortes, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Baita coisa estranha nisso. Tem até a Polícia Federal, que outrora estava investigando o Bolsonaro, importunando Baleia, vê se pode. Agora a PF está mirando corrupção lá na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. E esse tal consórcio Nordeste, né, que é dirigido ali por pessoas petistas, inclusive ali a governadora Fátima Bezerra do PT. Pois é, a Fátima Bezerra pelo jeito vai ter que comprar sua passagem de volta para o Brasil rapidamente. Ela que estava cumprindo uma agenda oficial lá nas Olimpíadas na França. Sei lá o porquê, né, já que o nordestino não está muito preocupado com Olimpíadas, né? Viva o Ciridó, viva o Rio Grande do Norte, viva o Brasil! Viva! E essa tal felicidade que a Fátima Bezerra apresentou lá na França não está acontecendo muito na esquerda, inclusive aqueles que fizeram o L do amor declaradamente. E eu já mostrei pra vocês aqui nesse canal o Gil do Vigor. Ele é um daqueles influenciadores de esquerda que declaradamente fizeram o L do amor falando fora Bozo. Pois é, ele reclamou do governo do Barba, que não está fazendo nada e a coisa tá ficando feia aqui no Brasil. Ele criticou e foi cancelado por isso. Bom, mas o que eu mostrei pra vocês foi uma postagem que ele fez no X, mas agora tem coisa muito melhor, que é um vídeo dele, sim, um vídeo dele chorando, criticando o governo do Barba. Oh, coisa boa, é muito bom ver isso aqui. A democracia, gente, é inegociável. Não existe acordos políticos, econômicos que justifique, minha gente, o que está acontecendo com a Venezuela. Não dá para apoiar uma coisa dessa. O nosso país é um país livre, nós somos um povo, minha gente, que preza pela liberdade, pela democracia, entendeu? E outra coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar a verdade, vou hablar aqui. Sabe por quê, minha gente? Porque hoje em dia o Brasil virou se polarizou. Ou é certo ou é errado, ou é céu ou é inferno. E aí você não pode mais discordar. Você não pode mais opinar, você não pode ter um pensamento diferente do outro. Porque se você tem, você já é colocado como um extrema de um lado. Entendeu? Sendo que o debate, a construção social do nosso país é feita através do diálogo, minha gente. Nós precisamos prezar por isso, prezar pelo oposto, pelo diferente. Porque esse debate, essa construção, entendeu? De discordar, de pontuar, entendeu? É o que constrói a ciência, é o que constrói o nosso povo. Então a única coisa que deve ser inegociável é a nossa liberdade, o nosso direito. Por isso que situações como a Venezuela, gente, que a gente vê claramente uma ditadura acontecendo, que a gente vê o povo perdendo a sua liberdade, o povo tendo que ir às ruas para clamar pelo que é certo. Você vê na sua vida, não tem como você justificar pela economia por nada não, entendeu? E por favor, vamos voltar a sermos o Brasil que debate, o Brasil que constrói, o Brasil que discorda com respeito, entendeu? Porque senão, gente, qual é o fim que nós vamos ter? Porque só sabe quem ganha com a polarização? Sabe quem é que ganha com o povo brigando e se engalfiando? São os políticos, que para eles é maravilhoso. Porque é só atacar um outro político que eu ganho um monte de voto. E tirando essa polarização, a gente consegue abrir nossos olhos. Perceberam a diferença de tom, né? Antes no governo do Bonoro era tudo culpa do Bonoro. Ah, você tá queimando sei lá o quê? Ah, você fez uma pandemia. Ah, você acabou com o mundo. Mas agora no governo do Barba nada acontece, né? E o que acontece não é culpa do Lulu. Inclusive, o Lulu apoiar declaradamente uma dentadura não é culpa do Lulu. Ah, o Lulu é apenas inocente. Ele é a vítima da história. Ah...